Na aula de hoje, faremos exercícios sobre as integrais iteradas. Esses exercícios são do livro do James Stewart, Cálculo Volume 2, quinta edição, página 992. Nós vamos fazer os pares, os ímpares têm resposta. Então, aqui no número 4, nós temos que calcular uma integral de 2 a 4 em x e de menos 1 a 1 em y. Então, aqui, o gráfico aqui, a gente vai ter uma região R de integração, que é um retângulo, né? A região mais simples da gente calcular uma integral dupla em coordenadas retangulares ou cartesianas. Então, vamos lá. Primeira integral é a integral de dentro, que é em y. Ou seja, depois que a gente resolver essa integral aqui, dessa função de x e de y, a gente vai ficar com uma função apenas de x, porque o y vai ser substituído pelos limites de integração. Aí a próxima integral vai ser uma integral em x, que aí a gente está no cálculo de uma variável. Como é que a gente integra uma função de duas variáveis? Então, vou calcular aqui o i de x. A gente integra o y normalmente e o x tem que ser visto como uma constante. Então, aqui, integral de x ao quadrado dy é como se fosse integral de um número. Integral de 2 dy é 2y. Integral de menos 5 dy é menos 5y. Então, a integral de x ao quadrado é x ao quadrado y, uma constante vezes y, mais a integral de y ao quadrado dy, aí é a variável, y ao cubo sobre 3 de menos 1 a 1. Bom, aqui a gente tem que cuidar, né? Primeiro substituir o limite superior no lugar do y, menos substituir o y pelo limite inferior, que é menos 1. Então, aqui ficamos com x ao quadrado mais 1/3. Aqui ficou menos x ao quadrado, só que com esse menos aqui da frente dá mais. E aqui ficamos com menos 1, com mais, menos com mais dá menos, mas com esse menos aqui da frente dá mais 1/3. Então, nós temos x² mais x² dá 2x ao quadrado, e 1/3 mais 1/3, 2/3. Este é o nosso i de x. Então, é o resultado dessa integral de dentro, de 2 a 4, do que deu em i de x. Então, agora, essa função depende apenas de x, e a gente vai integrar ela em relação a x. Integral de 2x ao quadrado, 2x ao cubo sobre 3, mais integral de 2/3, integral de uma constante dx, é 2/3 de x, nos limites de integração de 2 a 4. Pelo teorema fundamental do cálculo, calculamos a primitiva, agora substituímos limite superior menos o limite inferior. Então, aqui nós temos 4 ao cubo, 64, vezes 2, 128 terços. 2 vezes 4, 8 terços. E aqui, menos.
2 ao cubo, 8 vezes 2, 16 terços. Aqui 2 vezes 2, 4 terços, troco o sinal, menos 4 terços. Então, nós temos 136 terços menos 20 terços. 136 menos 20, 116 terços é a resposta deste exercício, desta integral dupla. O exercício 6, nós temos que calcular também uma integral iterada. Então, primeira integral aqui de dentro é uma integral agora em x. Então, depois que a gente substitui os limites de integração, aqui a gente vai ter uma função só de y. E a integral de fora é a integral em y. Então, vamos começar pela integral de dentro. Integral de x dx, a gente sempre tem que olhar em relação a quem a gente está integrando. Então, a integral de x dx é x² sobre 2. A integral de raiz de y é em relação a x. Então, raiz quadrada de y é uma constante em relação a x. Então, vai ficar a constante vezes x, de 0 a 2. Vamos substituir o x por 2, menos, quando a gente substituir o x por 0, vai zerar tudo. Então, ficou 4 por 2, 2, mais 2 raiz de y é a nossa i de y. Encontrada o resultado da primeira integral, a gente tem que colocar ele para calcular a segunda integral. Então, vai ser integral de 2 mais 2 raiz de y. Para a gente integrar a raiz de y, eu vou escrever aqui como sendo y na 1/2 dy. Integral de 2, 2y, mais 2 vezes. Integral de y na 1/2, eu vou somar 1/2 mais 1, 3/2, e vou dividir por 3/2. Só que aí eu já vou passar multiplicando aqui, invertido, por 2 terços, de 1 a 4. Então, vamos agora substituir os limites. 2 vezes 4, aqui 2 vezes 2 ficou 4 terços. Y na 3/2 é a mesma coisa que raiz quadrada de y elevado ao cubo, né? Aqui o y a gente está substituindo pelo limite superior. Menos, quando eu substituir o y pelo limite inferior, raiz quadrada de 1 ao cubo. Então, ficamos com 8. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 ao cubo é 8. 4 vezes 8, 32 terços. Aqui já vou trocar o sinal, menos 2, menos raiz quadrada de 1 é 1, elevado ao cubo é 1, menos 4 terços. Então, vamos juntar aqui 8 menos 2, 6, e 32 terços menos 4 terços dá mais 28 terços. Vamos tirar o mínimo aqui, 3 por 1, 3 vezes 6, 18, mais 28, e a resposta é 46 terços. O exercício 8, também a gente tem uma integral iterada aí, onde os limites são constantes. Então, a gente está integrando sobre um retângulo e a gente vai fazer da mesma forma que antes. Calcular a integral de dentro. É uma integral em y,
o y vai ser substituído os limites, vai sobrar uma função só de x. Então, vamos encontrar ela primeiramente. X é na x dividido por y. Estou integrando em relação a y. Então, tudo que está multiplicando aqui, x e na x, é constante. Então, eu tenho que integrar 1 sobre y dy. E a integral de 1 sobre y dy é ln de y, calculado nos limites de integração. Então, x e na x vezes ln de 2, vou deixar em evidência, menos ln de 1. ln de 1 vale 0. Então, ln de 2 é uma constante, vou colocar aqui na frente, x e na x. Então, este é o resultado da nossa primeira integral. Temos que colocar aqui dentro da próxima integral. ln de 2 é uma constante, pode sair para fora da integral, e a gente tem que integrar x e na x dx. Bom, ln de x, então, vai sair para fora da integral, e a gente vai resolver a integral de x e na x. Essa integral não dá para fazer por substituição, ela tem que ser feita por partes. Por partes, temos que identificar na nossa integral quem a gente vai escolher para ser u e quem a gente vai escolher para ser dv. E a fórmula diz que a gente vai trocar essa integral aqui para uma integral de u vezes v menos a integral de v du. Então, por exemplo, se a gente escolher o u como sendo o x e o dv como sendo o restante, eu tenho, se u igual a x, eu preciso do du aqui na fórmula. Então, eu vou calcular du. Derivada de x é 1 dx. Então, o du é simplesmente igual a dx. Se eu tenho o dv como sendo e na x dx, o v, né, que eu preciso também do v aqui na minha integral, ele vai ser encontrado integrando o dv. Então, eu tenho que calcular a integral de e na x dx. A integral de e na x é a própria e na x. Se fosse uma integral indefinida aqui, seria mais constante. Só que a nossa integral é definida, né? Então, vamos tirar esse ln de 2 aqui para fora. E aí, vamos aplicar aqui a fórmula. U, quem é U? U é x. V, quem é V? E na x. Eles têm que ser calculados de 0 até 1. Menos integral de V, quem é o V? E na x. Du, quem é o du? É o próprio dx. E a integral é definida de 0 até 1. Então, vamos calcular aqui. ln de 2 constante, vamos substituir o x por 1, menos, quando eu substituir o x por 0, como ele está multiplicando aqui, vai zerar, né? Menos a integral de e na x dx é a própria e na x, calculada nos limites de integração. Então, ficamos com ln de 2, que multiplica 1 vezes e na 1, dá o próprio e, menos. Agora, eu vou substituir aqui e na 1, menos, né? Se eu posso deixar o menos em evidência aqui, e na 0. Então, ficamos com ln de 2 vezes. Aqui, e na 1 menos e na 1 é 1, né?
Então, isso aqui vai cortar. E aqui ficamos menos com menos, mais, e e na zero vale 1. Então, ln de 2 vezes 1, ou seja, ln de 2 é a resposta. O exercício 10 do livro, também nós temos uma integral iterada, com limites constantes, então a gente está integrando sobre uma região retangular. Basta a gente calcular a integral de dentro, observamos que ela é em relação a x, então quando substituirmos os limites de x aqui, vai sobrar uma função só de y, que depois tem que ser integrada em relação a y. Então, vamos fazer a primeira integral de dentro. X mais y na menos 2 dx. A gente observa que aqui a gente tem uma função composta. Eu posso dizer que isso é um u na menos 2. Então, eu tenho que fazer o du, só que se u é igual a x mais y, o du, a derivada em relação a x, vai dar a derivada de x é 1, derivada de y é 0. O du é igual a dx, né? Eles são iguais. Então, eu posso direto trocar integral de u na menos 2 du. Primeiro eu vou fazer a integral indefinida, depois eu vou substituir os limites, porque os limites são do x. Qual é a integral de u na menos 2? Eu tenho que somar 1, né? Então, u na menos 2 mais 1, u na menos 1 sobre menos 1. Eu posso reescrever isso colocando o sinal de menos lá para frente e o u na menos 1 eu vou passar ele para baixo. 1 sobre u na 1 positivo. E aí, o u eu vou voltar para x mais y. Agora sim, eu posso trocar os limites de 0 até 1, que eram os limites do x. Então, o i de y, ficamos com menos 1 sobre. Quando x valer 1, eu vou ter 1 mais y, menos, só que eu tinha o sinal de menos aqui na frente, né? Então, menos com menos, mais. Quando x valer 0, eu vou ter 1 sobre y. Então, este é meu i de y. Então, vou colocar dentro da próxima integral, de 1 até 2. Vou trocar a ordem aqui só para ficar primeiro positivo. 1 sobre y menos 1 sobre 1 mais y, dy. Agora, a gente tem uma integral de uma única variável, a variável y. A integral de 1 sobre y é direta, a gente já fez no exercício anterior. A integral de 1 sobre 1 mais y, aqui eu tenho uma função u. Então, eu tenho que resolver por substituição. Então, agora, a minha substituição vai ser a seguinte. U igual a 1 mais y. Então, o du, derivada de 1 é 0, derivada de y é 1 dy. Então, é simplesmente trocar o du, o dy, né, por du. Então, a integral de 1 sobre u dá 1 sobre y dá ln de y, menos a integral de 1 sobre u du dá ln de u. ln de u, sendo que o u a gente volta para 1 mais y. Então, vamos substituir aí os limites. ln de 2 menos ln de 1 mais 2, 3, menos ln de 1 menos ln de 1 mais 1, 2. ln de 1 vale 0. Então, nós temos
menos com menos aqui dentro vai dar mais. ln de 2 mais ln de 2. Dá 2 ln de 2 menos ln de 3. Aqui já é o resultado da integral. Se a gente quisesse ajeitar a resposta, a gente poderia utilizar as propriedades dos logaritmos, né? Por exemplo, essa propriedade que diz que ln de A na R é R ln de A. Então, aqui a gente pode pegar esse R, que no caso aqui é 2, e passar ele como expoente do número que está dentro do ln. Então, isso aqui é igual a ln de 2 ao quadrado. ln de 2 ao quadrado é ln de 4. E aí eu posso aplicar outra propriedade que diz assim, ln de A sobre B é ln de A menos ln de B, que a gente tem a esse lado direito, ln de 4 menos ln de 3. Então, a gente pode dizer que isso é ln de 4 sobre 3, ln de 4 terços. Então, as duas respostas estão corretas. Essa aqui é uma resposta mais simplificada, que normalmente aparece nos livros, né? Então, se vocês chegarem nessa resposta aqui, vocês não pensem que está errada a resposta, porque foi aplicada aqui as propriedades. O exercício 12, também nós temos uma integral iterada, com limites de integração constantes, de 0 a 1 e de 0 a 1. Então, aqui dá um quadrado, né? A integral de dentro é em y. Vamos resolver ela primeiro. Vai sobrar uma função só de x. Então, vamos fazer essa integral. Primeiramente, vamos pensar na integral indefinida, tá? Depois a gente vai substituir os limites de integração que são do y. Essa raiz quadrada, a gente pode transformar em potência. Qual é a potência da raiz quadrada? Potência fracionária 1/2. Como ele está no denominador, para a gente integrar, como ele está no denominador, a gente vai passar ele para cima. Quando passar para cima, vai passar na potência menos 1/2. Essa integral aqui, a gente está vendo que aqui a gente tem uma função composta. Uma função aqui dentro, que a gente pode chamar de u, que está sendo elevado na potência menos 1/2. Então, a gente vai precisar fazer uma integração por substituição. Se u é x² mais y² mais 1, o du, né, que aqui eu tenho uma integral dy, então seria du dy. Derivada em relação a y do x² é 0, do y² é 2y, e de 1 é 0. Então, eu tenho que du é 2y dy. O y eu tenho aqui, ótimo, só está faltando o 2. Então, eu vou ter que multiplicar e dividir por 2. Este x, ele é constante, então ele pode sair para fora da integral. Então, eu vou ter aqui fora da integral x sobre 2 e dentro 2y tudo isso aqui na menos 1/2 dy. Então, como eu multipliquei e dividi por 2, eu estou com a mesma função aqui para ser integrado. Preciso disso porque daí, ó, o 2y dy
é o du. E tudo isso aqui que está dentro do parênteses é o u na menos 1/2 du. Integramos em u, voltamos o u em termos de x e de y, e aí substituímos os limites de integração do y. Qual é a integral de u na menos 1/2? U menos 1/2 mais 1 vai dar 1/2, dividido por 1/2, que eu já vou passar invertido multiplicando. Então, aqui o 2 vai cortar com o 2, ficamos com x. U na 1/2, 1/2 é a raiz quadrada. E o u é tudo isso aqui. Agora sim, calculado nos limites de 0 até 1. Esses são os limites do y. Então, vamos substituir o y por 0 e por 1. Então, ficou x raiz quadrada de x quadrado. 1 ao quadrado, 1 mais 1 mais 2. Menos, quando eu substituir o y por 0, eu vou ter x quadrado mais 1 ainda, né? Então, essa é a nossa i de x, que agora vai ter que ser integrada de 0 a 1 em relação a x. Então, eu tenho x, esse termo aqui, raiz quadrada, eu já vou escrever na 1/2. Esse outro termo, x quadrado mais 1, também na 1/2 dx. Vejam que aqui a gente tem dois u's, né? Eu tenho este primeiro u aqui, que é x quadrado mais 2, e aqui eu tenho um outro u, que é x quadrado mais 1. Só que a derivada dos dois dá o mesmo resultado, dá 2x dx. O x eu tenho, então só preciso multiplicar por 2 e dividir por 2. Então, vou fazer a integral indefinida. Colocar 1/2 aqui na frente, integral de u na 1/2 du. Aqui eu vou chamar de v, para não confundir, tá? Então, o dv também é 2x dx. Menos v na 1/2 dv. Então, eu tenho integral de u na 1/2. U na 1/2 mais 1, u na 3/2, dividido por 3/2, que eu já vou passar aqui invertido 2/3. E aqui também, né? Vou botar 1/2, v na 3/2 sobre 3/2, vai ficar um 2/3 aqui na frente. O 2 vai cortar, eu fiquei com 1/3. Este primeiro u, raiz quadrada, é x quadrado mais 2 ao cubo. Menos 1/3. Este v, que também está dentro da raiz, é x quadrado mais 1 ao cubo. Tudo isso calculado no intervalo de 0 a 1. Certo? Então, esse 1/3, inclusive, posso deixar aqui na frente. Quando eu substituir o x por 1, eu vou ter 1 ao quadrado mais 2, 3. Então, raiz quadrada de 3 ao cubo, menos, quando eu substituir aqui o x por 1, eu vou ter raiz quadrada de 2 ao cubo, 1 mais 1. Quando eu substituir o x por 0, eu vou ter 0 mais 2, raiz quadrada de 2 ao cubo, menos, quando eu substituir o x por 0, raiz quadrada de 1 ao cubo. Então, aqui agora é só ajeitar. Raiz quadrada de 3 ao cubo, eu posso tirar um 3 para fora
3 raiz de 3. Esses dois aqui, a gente pode juntar. Eu tenho menos 2, raiz quadrada de 2 ao cubo é 2 raiz quadrada de 2. E aqui, menos com menos dá mais 1. Ou seja, minha resposta final, 3 raiz de 3, menos 4 raiz de 2, mais 1. Certo? Essa deu trabalho, né? Porque a gente teve que fazer 3 integrais por substituição. O exercício 14 do livro, agora ele apresenta de uma forma diferente. Ele dá uma integral dupla em R e descreve R como sendo o par XY, né? Então é a região do R2, do plano, onde o x varia de 0 a π e o y de 0 a π meios. Então, esse dA que aparece aqui, ele pode ser dx dy ou dy dx. Como aqui os dois limites, tanto do x quanto do y, são constantes, tanto faz, né? Então, vamos só ajeitar aqui a nossa integral dupla para calcular. Cosseno de x mais 2y. A gente pode fazer dx dy, por exemplo. Se eu escrever assim, o dA, os limites da integral de dentro têm que ser os limites do x, que estão aqui, de 0 a π. E os limites da integral de fora são de y, que nesse caso é de 0 a π meios. E aí a gente faz a mesma coisa que antes. Calcula essa integral de dentro, uma integral em x, vai sobrar uma função só de y, depois integra em relação a y. Vamos fazer essa de dentro primeiro. Cosseno de x mais 2y. Esse x mais 2y é uma função, então é por substituição, uma função composta. A derivada deste u é simplesmente 1 dx, que a derivada de 2y é 0. Então, a gente vai ter simplesmente a integral de cosseno de u du. A integral de cosseno é seno de u. Então, essa integral vai ficar seno e o u a gente volta para x mais 2y, calculado de 0 a π. Esses são os limites do x, então é em x que a gente vai substituir. Seno de π mais 2y menos seno 0 mais 2y, seno de 2y. Então, esse é o resultado da integral de dentro. Agora, vamos calcular a integral de fora. De 0 a π meios do resultado. De novo, aqui a gente tem uma função composta. Aqui um u e aqui um v, para não confundir. A derivada deste u em relação a y é 2 dy. E a derivada deste v em relação a y também é 2 dy. Então, está faltando 2 nas duas. Significa que eu vou colocar 1/2 lá na frente. Já que tudo aqui tem um 2 multiplicando e coloco 1/2 lá na frente. Esse 2 eu preciso aqui dentro, porque ele faz parte do du e do dv. Então, vou integrar. Integral de seno de u du vai ser menos o cosseno do u. E aí, eu já vou voltar o u para π mais 2y. Menos. Integral de seno de v dv é menos, então, menos com menos aqui, né?
cosseno de V, que daí eu já vou voltar o V para 2y, de 0 a π/meios. Então, eu já vou substituir 1/2 menos cosseno. Quando eu substituir o y aqui por π/meios, menos com menos aqui dá mais, cosseno de 2, o y é π/meios. Menos, quando eu substituir o y por 0, eu vou ter menos cosseno π mais 0, menos cosseno de π, e aqui menos com menos mais, cosseno de 2 vezes 0, cosseno de 0. Então, agora vamos calcular. 2 vai cortar com 2, cosseno de π mais π. Então, aqui deu cosseno de 2π. Cosseno de 2π vale 1. Então, cosseno de 2π é igual a 1. Então, ficamos com menos 1 aqui. Aqui, corta o 2, cosseno de π é menos 1. Aqui, menos com menos, mais. Cosseno de π, como a gente acabou de colocar aqui, é menos 1. Então, mais, menos 1. E aqui, menos com mais dá menos. Cosseno de 0 é igual ao cosseno de 2π, que vale 1. Então, menos 1. Então, ficamos com menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Menos 4 meios, que é igual a menos 2. Então, essa integral é uma integral em cima dessa região retangular, né? Significa que, como deu negativo aqui o resultado, não é toda a minha função de duas variáveis que está acima do plano xy, né? Pode ter uma parte abaixo ou toda ela abaixo do plano xy nessa região de integração, por isso que deu negativo. Então, nesse caso, não estamos calculando volume. O exercício 16 também é colocado assim, né? A gente tem que escrever aqui os limites da integral dupla. Então, como os dois limites, o x é de 0 a 1 e o y também de 0 a 1, então, tanto faz aqui. Vai ser dx dy ou dy dx. Se eu escrever assim, integral de dentro, vou resolver primeiro integrando em relação a x. Vai sobrar uma função só de y. O que depende de x aqui? O coeficiente 1 mais x², está todo ele sendo dividido por 1 mais y², que não é função de x. Então, aqui é como se fosse um denominador constante. Então, eu posso pegar e tirar esse denominador, colocar ele em evidência e integrar 1 mais x², dx. Integral de 1 dá x, integral de x², x ao cubo sobre 3. Calculado nesses valores, né? Então, eu vou ficar com coeficiente aqui da frente, substituindo x por 1, 1 mais 1 ao cubo sobre 3, menos substituindo x por 0, vai zerar tudo. Então, eu fiquei com 1 mais 1/3. 1 mais 1/3, vou tirar o mínimo, que é 3, por 1 dá 3, vezes 1 dá 3, mais 1, 4/3. Então, a minha resposta aqui ficou uma constante 4/3
sobre 1 mais y ao quadrado. Então, a próxima integral aqui, integral de 0 a 1, de 4/3 sobre 1 mais y ao quadrado dy. Nessa integral, 4/3 pode sair para fora da integral. E a integral de 1 sobre 1 mais y ao quadrado dy, a gente pode ver direto na tabela de integrais, que é arco tangente, vou escrever arco tangente de x, calculado de 0 a 1. Então, eu vou ficar com 4/3 arco cuja tangente vale 1, menos o arco cuja tangente vale 0. Qual é o arco cuja tangente vale 1? É 45 graus, ou π sobre 4. Qual é o arco cuja tangente vale 0? É 0. Então, aqui a gente vai simplificar e a resposta vai ser π sobre 3. No exercício 18 do livro, foi dada a região de integração dessa forma. Então, aqui a gente tem os valores de x e os valores de y. Então, eu tenho que colocar aqui os limites da integral dupla. X sobre 1 mais xy. Aqui eu vou colocar dy dx. Os limites do x, integral de fora, nesse caso são iguais, né? Mas a integral de fora em x, a integral de dentro, os limites do y de 0 a 1. Então, a primeira integral aqui em y, significa que vai sobrar uma função só de x. Como é que eu vou integrar essa função? Bom, o y está aqui no denominador, então a gente vai passar ele para cima. A integral que eu tenho que resolver é de x, 1 mais xy, todo ele passa para cima no expoente menos 1. Tudo isso aqui é um u, uma função composta. A derivada deste u, derivada de 1 é 0, derivada de xy em relação a y é x dy. O x dy é exatamente o que aparece dentro da integral. Então, essa integral aqui é a integral de u na menos 1 du. Qual é a integral de u na menos 1? A integral de 1 sobre u é ln de u. E o u eu já vou voltar para cá, de 0 a 1. Então, quando eu substituir o y por 1, eu vou ter ln de 1 mais x. E quando eu substituir o y por 0, eu vou ter ln de 1, que é 0. Então, ficamos com ln de 1 mais x. Então, a próxima integral de 0 a 1, do ln de 1 mais x dx. Para x entre 0 e 1, o que está aqui dentro do ln é sempre positivo. Como é que a gente integra o ln? Bom, o ln a gente tem que usar integração por partes. Na integração por partes, identificar quem é u, quem é dv. Porque essa integral de u dv, a gente vai trocar por u vezes v, menos uma outra integral, que é de v du. Aqui a gente tem uma função composta, né? Então, não posso separar. Tudo isso aqui tem que ser considerado ou como u ou como dv. Vou considerar tudo como sendo u e o dv é simplesmente o dx. Então, vou fazer aqui. Se o u é ln de 1 mais x, a derivada deste u, derivada do ln é 1 sobre tudo
vezes a derivada do que está dentro, que nesse caso é 1. Então, é simplesmente 1 sobre 1 mais x. E se o dv é dx, então o v é x. Seria x mais c, se fosse uma integral indefinida. Nesse caso, ela é definida. Então, vamos ver. U vezes v. Então, eu vou ter ln de 1 mais x vezes o v, que é x, menos a integral de v, que é x, e o du, que é 1 mais x. Tudo isso é de 0 até 1. Então, essa primeira parte aqui é só substituir nos limites de integração. Agora, vamos nos deter nessa segunda parte aqui. Como é que a gente resolve a integral de x sobre 1 mais x? Bom, essa integral ela pode ser pensada da seguinte maneira. Se a gente chamar o denominador aqui de u, então, se u é 1 mais x, o du é igual a 1 dx. Só que aqui na integral a gente tem esse x aqui que está sobrando, e não pode sobrar x quando a gente passa de uma integral de x para u. Só pode sobrar u e du. Então, o que a gente faz, já que está sobrando esse x aí? Eu posso vir aqui nessa relação e isolar o x. Posso dizer que o x é igual a u menos 1. Passei o u para o outro lado. Então, eu vou fazer esse artifício, tá? Vou resolver só essa partezinha aqui primeiro. Então, eu tenho a integral de x. X eu vou trocar para u menos 1. O 1 mais x eu troquei para u. E o dx troquei para du. Consegui ficar como uma integral só em u. Então, o que eu tenho que fazer aqui para resolver essa integral? Eu posso separar, fazer u sobre u menos 1 sobre u du. U sobre u dá 1. Integral de 1 é u. Menos a integral de 1 sobre u é ln de u. E aí, o u eu tenho que voltar para 1 mais x menos ln de 1 mais x. Então, o resultado dessa integral aqui é isso tudo aqui. Então, voltamos aqui para o que nós tínhamos. Nós tínhamos x ln de 1 mais x. Vou substituir o x por 1. Eu vou reescrever. X ln de 1 mais x menos, esse sinal de menos aqui da frente vai trocar o sinal de todo mundo. Então, eu tenho menos 1 menos x mais ln de 1 mais x, tudo isso de 0 a 1. Agora, eu vou substituir os limites. Então, quando x for 1, vou ficar com 1 vezes ln de 1 mais 1, ln de 2, menos 1, o x é 1, menos 1, mais ln de 2. Menos, quando o x for 0, esse primeiro termo aqui, como tem x multiplicando, vai zerar. Então, 0 menos 1 menos 0, mais ln de 1. ln de 1 é 0, então caiu fora. Aqui ficamos com ln de 2 mais ln de 2. 2 ln de 2. Aqui, menos com menos deu mais 1. Então, mais 1 cortou com menos 1. 2 ln de 2 e ainda sobrou esse menos 1 aqui. Então, esta é a resposta do exercício 18.
O exercício 20 também foi escrito dessa forma, onde nós temos aqui o intervalo do x e o intervalo do y. Então, vamos calcular a integral dupla, vamos colocar os limites de y na integral de fora e os limites de x na integral de dentro. Então, essa primeira integral aqui, quando a gente resolver, vai sobrar uma função só de y. Então, como é que a gente integra? O denominador aqui, eu posso chamar de um u. Aí, se o u for x² mais y², o du é 2x dx. Eu tenho x aqui, não tenho 2. Então, eu vou ter que multiplicar e dividir por 2. Então, eu vou ficar com 1/2, integral de 1 a 2, 2x dx, que é o u, e x² mais y², 2x mais dx é o du, e x² mais y² é o u. Então, eu fiquei com a integral de du sobre u, que é ln de u. Então, vou substituir o x por 2, então vou ficar com ln de 4 mais y² menos ln de 1 mais y². Então, a próxima integral, eu vou ter que fazer a integral disso. Como aqui a gente tem ln de um menos ln do outro, a gente poderia pensar, será que se a gente aplicasse aqui a propriedade que diz que ln de A menos ln de B é igual a ln de A sobre B, será que não ajudaria na próxima integral? Ficaria com 1/2 ln de 4 mais y² sobre 1 mais y². Será que vale a pena fazer isso? Bom, a próxima integral aqui é uma integral de 0 a 1 do resultado. 1/2 é constante, posso tirar da integral. Agora, será que vale a pena fazer essa integral do ln dessa fração? Porque eu teria ln de uma função composta aqui, né? Então, eu vou utilizar essa parte separada, que me parece dá mais trabalho. Aqui vou ter que fazer duas integrais, mas parecem ser mais fáceis. Então, ln de 4 mais y² menos ln de 1 mais y². A integral do ln a gente já resolveu antes, né? A gente chama todo o ln de u, e aí a gente resolve por integração por partes. U vezes v menos a integral de v du. Aqui aí vai dar para cada uma delas. Vou fazer separadamente. Então, se u é ln de 4 mais y², du, derivada do ln, vai ser 1 sobre 4 mais y² vezes a derivada do que está dentro em relação a y. Esse é o nosso du. E se dv é o próprio dy, então v é igual a integral de dy, que dá y. Então,
Vejam que já vai dar bastante trabalho aqui, só para a primeira integral. Vou colocar um asterisco aqui na primeira. Então, resolvendo a primeira parte, eu vou ter U vezes V. V é Y, vou colocar ele na frente, ln de 4 mais y ao quadrado, menos a integral de V du, y vezes 2y sobre 4 mais y ao quadrado dy. Tudo isso é calculado nos limites, né? Porque é definido de 0 até 1. Bom, como é que eu vou calcular a integral de 2y ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado? Uma maneira da gente resolver isso, diferente do que a gente resolveu anteriormente, poderia ser feita a divisão de polinômios, né? Porque eles têm o mesmo grau. O grau de cima é igual ao grau de baixo. Como é que eu faço a divisão de polinômios? Vou fazer aqui. 2y ao quadrado dividido por, vou colocar y ao quadrado mais 4, em vez de 4 mais y ao quadrado. Eu vou dividir aqui, 2y ao quadrado dividido por y ao quadrado dá 2. Quando eu multiplico, vem para cá com o sinal contrário. 2 vezes 4, 8, sobrou menos 8 aqui. Esse é o resto da divisão, que aqui cortou, né? Então, essa divisão aqui de 2y ao quadrado dividido por y ao quadrado mais 4 dá a parte inteira, 2, menos 8 dividido por y ao quadrado mais 4. Então, eu consigo resolver em duas integrais. Então, eu vou fazer isso. Eu tinha aqui a primeira parte que já está pronta, menos essa integral aqui foi dividida na integral de 2 menos 8 sobre y ao quadrado mais 4 dy. Depois eu vou substituir os limites. A integral de 2 é direto. A integral de 8 sobre y ao quadrado mais 4, a gente vai pegar também direto da tabela. Que vai ser então, a integral de 2, 2y. Aqui, 8 é constante, sai para fora da integral. E a integral de 1 sobre y ao quadrado mais 4 é a mesma de antes, né? Só que era y ao quadrado mais 1 antes. Então, é 1 sobre o a, que é 2 ao quadrado aqui, então o a é 2. Então, eu vou ficar com 1/2 do arco tangente de y sobre o mesmo 2. Tá? Esse número que está aqui, o 4, ele é o a ao quadrado. Então, é 1 sobre a, arco tangente de y sobre a fórmula. De 0 a 1. Então, a gente vai substituir o y por 1. Então, vai ter 1 vezes ln de 4 mais 1, 5, menos 2 vezes 1, aqui, mais 4, arco tangente de 1/2, menos, quando eu substituir o y por 0, aqui vai zerar, e aqui vai ficar 1, 8 por 2, 4, arco tangente de 0.
Então, ficamos com ln de 5 menos 2. Esse aqui eu vou deixar arco tangente de 1/2. Arco tangente de 0 é 0. Então, essa aqui é só a primeira parte, a parte aqui que eu coloquei esse asterisco. Então, eu tenho 1/2 e essa primeira parte aqui, ln de 5 menos 2 mais 4, arco tangente de 1/2. Agora, menos, eu vou ter que resolver esta outra integral aqui, da mesma forma que a gente fez aqui, integração por partes. Então, aqui eu apaguei para a gente ter espaço, né? Nós temos que resolver essa integral aqui. Então, eu vou chamar u ln de 1 mais y ao quadrado. Então, a derivada deste u é derivada do ln 1 sobre 1 mais y ao quadrado vezes o du, 2y. O v é o próprio, o dv. O dv é o próprio dy, então v integral de dy é y. Então, nós ficamos com u vezes v. U vezes v, vou colocar o y na frente. ln de 1 mais y ao quadrado. Tudo isso calculado nos limites de integração. Menos a integral de v vezes o du. 2y sobre 1 mais y ao quadrado dy de 0 a 1. Tá bem parecida do que aconteceu antes, né? Então, essa primeira parte já está pronta, agora a gente tem que resolver a integral de 2y ao quadrado. Vou também dividir aqui, só que agora por y ao quadrado mais 1. Dá 2, quando multiplico vem para cá com sinal contrário, 2 vezes 1, menos 2, cortou aqui, sobrou menos 2. Então, essa integral aí vai ser a integral de 2 menos 2 sobre o que a gente tinha ali, né? Resto que sobrou dividido pelo divisor, dy. Então, agora, integra as duas partes. Integral de 2, 2y, menos com menos mais 2, que eu tinha aqui. A integral de 1 sobre 1 mais y ao quadrado, agora o a vale 1. Então, vai ser 1 sobre 1, arco tangente de y também sobre 1. Então, simplificou aqui raiz. Agora, a gente vai substituir o y por 1. Então, eu tenho 1 ln de 2, menos 2 vezes 1, mais 2, arco cuja tangente vale 1. Menos, quando eu substituir por 0, esse primeiro termo vai zerar, o segundo vai zerar, e aqui, arco tangente de 0 também vai zerar. Então, eu tenho ln de 2, menos 2, mais 2. O arco cuja tangente vale 1 é π sobre 4. Então, aqui simplificando, nós temos a resposta desta parte da integral.
Então, juntando lá com o que nós já tínhamos, é menos, vou colocar tudo aqui. Então, ficou ln de 5, aqui menos com menos dá mais, 2. Então, vai cortar com esse menos 2. Mais 4 arco tangente de 1/2, menos ln de 2 e menos π sobre 2. Podemos parar por aqui. O exercício 22 pede: esboce o sólido cujo volume é dado pela integral iterada. Bom, vamos calcular o volume deste sólido. Que sólido é esse? Aqui a gente tem a nossa f de xy. É um paraboloide, ele é circular. Como o x² e o y² são negativos, ele é voltado para baixo e o vértice dele está em 2. Então, se a gente fosse desenhar um esboço, este sólido tridimensional, XYZ, ele estaria com o vértice aqui no Z em 2 e aqui voltado para baixo. Então, qual é o volume dele, né? A integral é de 0 a 1, então, tanto em x quanto em y, está sendo calculado aqui em cima de um retângulo, quadrado no caso, né? Então, essa aqui é a região de integração. A gente vai calcular somente o volume em cima deste quadrado aqui, certo? Primeira integral é em y, vai sobrar uma função de x. Quem é essa função? Integral de 2dy, 2y, integral de x² do y, integral de y ao quadrado, y ao cubo sobre 3, de 0 a 1. Vamos trocar os y por 1, menos, quando a gente trocar todos os y por 0, vai zerar. Então, ficamos com 2 menos x² menos 1/3. Vou juntar o 2 menos 1/3. Vou tirar o mínimo. 2 por 3, 6, menos 1, 5/3, menos x². Então, a próxima integral aqui, de 0 a 1, de 5/3 menos x² dx. Integral de uma constante, constante vezes x, integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, de 0 a 1. Então, ficamos com 5/3, 1 ao cubo, 1/3, menos 0, 5 menos 1, 4/3 unidades de volume, é o volume deste sólido, deste paraboloide, apenas acima, né, na região acima deste quadrado de 0 a 1 em x, de 0 a 1 em y. O exercício 24 pede para determinar o volume do sólido que está abaixo do paraboloide hiperbólico e acima do quadrado. De menos 1 a 1 são os limites do x e de 0 a 2 são os limites do y. Então, o volume vai ser calculado com uma integral dupla. Vai aqui dentro a função z, que é a nossa f de x e y. E como os limites aqui de integração são constantes, eu posso fazer tanto dx dy quanto dy dx. Se eu colocar assim, na integral de fora, vai os limites do y, na integral de dentro,
os limites do x. Então, a primeira integral aqui é em x, significa que vai sobrar função só de y. Então, vamos calcular. Integral de 4 dx, 4x, integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, integral de y ao quadrado, que é constante em relação a x, y ao quadrado vezes x, de menos 1 a 1. Então, vamos substituir. Primeiro pelo limite superior. 4 vezes 1, 4. 1 ao cubo, 1. Y ao quadrado vezes 1, y ao quadrado. Agora, quando a gente substitui o x por menos 1, aí tem que cuidar o sinal, né? 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 1 ao cubo, menos 1/3. E menos 1 com esse menos aqui da frente, mais y ao quadrado. Então, vamos juntar os números. 4 mais 4, 8. 1/3 mais 1/3, mais 2/3. E menos y ao quadrado, menos y ao quadrado, menos 2y ao quadrado. Como a gente tem que integrar novamente, vamos juntar aqui para ficar com um número só, tirando o mínimo. 3 por 1, 3 vezes 8, 24, mais 2, 26/3. Então, essa é a resposta da primeira integral. Agora, vamos para a segunda. Integral de 0 a 2 do resultado. Integral de uma constante é a constante vezes a variável de integração, menos 2, constante também, integral de y ao quadrado, y ao cubo sobre 3, de 0 a 2. Substituindo y por 2, menos o y por 0, todos os termos têm 0, então vai zerar. Em 6 vezes 2, 52/3. 2 ao cubo, 8 vezes 2, 16/3. Então, mesmo denominador, subtraímos os numeradores. 52 menos 16, 36/3 unidades de volume. O exercício 26 pede: determine o volume do sólido delimitado pela superfície Z. Então, aqui a nossa f de xy é o que vai dentro da integral dupla. Pelos planos x igual a mais ou menos 1, y igual a 0 até y igual a π. E z0 significa do plano xy até essa superfície Z. Então, a gente está calculando o volume aqui. Então, os limites do x são de menos 1 até mais 1. E os limites do y de 0 até π. A função que vai aqui dentro é a função que foi dada. E se eu coloquei os limites nesta ordem, eu preciso fazer a integral de dentro dy e a integral de fora dx, para que fique com os limites aqui corretos. Então, a primeira integral vai sobrar uma função só de x. Qual é a integral de 1 dy? É y. E na x, quando eu estou integrando em relação a y, é constante. A integral de seno de y dy é menos cosseno de y, calculado de 0 a π. Então, eu vou substituir o y por π, cosseno de π,
menos, quando eu substituir o y por zero, eu vou ter aqui cosseno de zero. Cosseno de zero não é zero, cosseno de zero vale 1. E cosseno de π vale menos 1. Então, a gente ficou com π, menos com menos, mais e na x. Aqui, menos com menos também, mais e na x. Então, π mais 2e na x. Esse é o resultado da primeira integral. Então, é o que a gente tem que colocar aqui dentro da segunda integral. Agora, é uma integral em x. π é uma constante. Então, vai ficar π vezes x. 2 é uma constante, então vai continuar. Integral de e na x é a própria e na x, de menos 1 a 1. Então, vou substituir o x por 1, vai ficar π mais 2e na 1. Menos, quando eu substituir o x por menos 1, vai ficar menos π mais 2e na menos 1. π, menos com menos, mais π, dá 2π, mais 2e, mais com menos 2e na menos 1. Podemos parar por aqui, já está então o resultado, sendo que e é o número de Euler, vale 2,71, π vale 3,14, a gente pode aproximar esse valor aqui do volume, né, que é unidades de volume. O exercício 28 pede para determinar o volume do sólido limitado pelo paraboloide elíptico. Então, foi dada aqui a função de duas variáveis pelos planos x igual a 3, y igual a 2 e pelos planos coordenados. O que significa os planos coordenados? Que está sendo delimitado por x0 e y0 também, né? Porque aqui foi dado só um limite do x e um limite do y. Eu preciso ter dois limites, né? O volume é uma integral dupla. Então, se eu tenho só o x3, como é que eu vou fazer? Não, preciso de 0 até 3, porque diz que são os planos coordenados. O y também, de 0 até 2. E a função que vai aqui dentro. Se eu coloquei nessa ordem, a integral de dentro é em y, a integral de fora é em x. Então, resolvemos primeiro aqui a integral de dentro, que vai dar uma função só de x. Integral de 1 dy é y. X menos 1 ao quadrado, não tem y aqui, então tudo isso tem que ser visto como uma constante vezes y. Mais integral de 4y ao quadrado, 4y ao cubo sobre 3, de 0 a 2. Então, substituindo y por 2, 2, mais 2x menos 1 ao quadrado, mais 2 ao cubo, 8 vezes 4, 32 terços. Quando eu substituir o y por zero, todos os termos vão zerar. Então, eu posso tirar o mínimo desses dois números aqui, né? Juntar eles. É 3 por 1, 3 vezes 2, 6, mais 32, 38 terços, mais esse 2x menos 1 ao quadrado, eu vou ter que integrar novamente. Eu posso resolver ele chamando isso aqui de u, né? X menos 1 é u, então eu consigo resolver por substituição. Mas como a potência é 2, eu também poderia abrir esse quadrado aqui. Vou abrir dessa vez. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, eu tenho
2x² menos 2, aqui faltou x, né? Vezes 2 menos 4x e 2 vezes 1 mais 2. Ainda poderia juntar esses dois aqui de novo também, né? Então, eu tenho 2x² menos 4x, e aqui eu vou tirar o mínimo. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 2, 6. 38 mais 6, 44 terços. Então, a próxima integral aqui, de 0 a 3, 2x² menos 4x mais 44 terços de x. Integral de 2x², 2x² sobre 3. Integral de 4x, 4x² sobre 2, 2x². Integral de 44 terços, 44 terços de x, de 0 a 3. Então, aqui, 2 vezes 3² sobre 3. 3² sobre 3 dá para simplificar, fica 3². 9 vezes 2, 18. 3², 9 vezes 2, 18. E aqui, 44 vezes 3 dividido por 3, 44. Quando eu substituir o x por 0, vai zerar tudo. Então, 44 terços. 44 unidades de volume é a resposta final. Então, na aula de hoje, estudamos uma lista de exercícios sobre integrais iteradas. Até a próxima aula, pessoal!